Nós estamos falando sobre família e tem sido um mês desafiador, porque, na verdade, o mês da família, eu penso que não é. Às vezes você pode estar pensando que algumas coisas não aconteceram ainda, mas eu entendo que o mês da família é um mês de provocação. O que começa e vai começar a gerar mudança, eu acredito, na sua vida e na sua casa, é a partir do mês que vem. Então você vai absorver tudo que você absorveu durante esse mês, tudo que foi ministrado, canções, e vai colocar em prática durante o mês, a partir do mês seguinte. Porque senão se torna apenas mais um mês em que a gente fala de família, profetiza sobre as famílias, desafia cada um de vocês e cada um de nós também. Mas se nós não colocarmos em prática, nada disso funciona. Nós temos um negócio chamado vacinação de casais, que o nome não é gatinho. Mas a prática é importante. Vacinação de casais é muito importante. De repente você é como eu, que tem dificuldade de abrir algumas coisas. Mas a vacinação de casais serve para que você identifique alguns pontos e você trabalhe com o seu marido, com a sua esposa, com o seu crush. Olha como o Éden levantou o olhar. Na hora que eu falei crush, ele fez assim, ó. Opa, falou comigo. Então, viu? Então é importante que você pegue a caderneta. Se você se sentir... Ela é autoexplicativa, sabe? Você abre ela assim e você já entende tudo. É aquele negócio, você vai marcando, botando o número, faz a conta, olha para o seu marido ou para a sua mulher e diz, a gente está arrebentado, precisa consertar isso aqui. Pronto. Aí você vai fazer o quê? Você vai botar a caderneta de lado, vai trabalhar tudo aquilo que está atrapalhado, e tem coisa atrapalhada mesmo. De vez em quando a Luciana para fazer conta, e a conta dela nunca fecha, a minha fecha, mas a dela nunca fecha, principalmente para o meu lado. E aí a gente vai trabalhando, vai trabalhando. Eu aconselho, inclusive, Mateus e Salisa já começarem, porque Mateus, com certeza, entregará algo de muito proveitoso no casamento, como pessoa, como esposo. Mas terão algumas dificuldades, Mateus, pela frente. Mas Deus vai abençoar a vida de Salísia profundamente, e ela é muito grata, para não esquecer. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Mateus, é ele mesmo. Você sabe que o adágio, o provérbio, não é quem pariu Mateus, né? É quem pariu, mantém e balance. Mas aí distorceram e colocaram Mateus no meio, e a gente gostou e fica. Opa, peraí. Isso é para ela ficar admirando em casa. Todos acharam? A gente vai ler um texto muito interessante, que Deus já viu você pulando esse texto. Mas a gente vai ler. Capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 até o 16. E Deus já viu você pular esse capítulo. Eu não vou ler esse negócio, não. Esse um pariu o outro e nasceu não sei quem. Mas a gente vai ler. Porque, acredite, ler qualquer texto na Bíblia ele é de extrema importância para as nossas vidas. Mas entender e refletir sobre a genealogia, a árvore genealógica de Jesus é de extrema importância. Então, hoje, nós vamos retomar a nossa prática de antigamente, de abrir a Bíblia, porque não tem projeção, amém? Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, e a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão ou Salomão. Salomão gerou
Salmão gerou Raabe, Raabe a Boaz, este a Ruth, que gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Eu estou no versículo 9. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José. Maria, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí você já descobriu que tem nome repetido, né? Matã gerou a Jacó, que gerou a José. Aí já atrapalha, que você pensa que é o José do início de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas não é. Queridos, todos nós temos uma história na nossa família. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre a história da nossa casa e o quanto ela construiu quem nós somos hoje. Seja por parte de tios, avós, mães, parentes mais próximos. Eu tive uma relação muito perturbada com meu pai a partir de uma determinada idade, porque a gente não construiu relacionamentos duradouros na nossa infância e, por consequência, na adolescência isso se perdeu. A neurociência, eu estava falando com Luciana hoje, que eu estava lendo, diz que a partir dos 8 anos a criança tende a perder grande parte da sua memória da infância mais nova. Então é por isso que é importante reconstruir memórias, principalmente a partir dos 7, 8 anos. A partir dos 12 anos, normalmente o pré-adolescente ele começa a se afastar dos pais, então o que não foi conectado até ali, normalmente não conecta mais. Muitas vezes nós temos dificuldade de estabelecer alguns valores cristãos na nossa casa, comportamentos e práticas, e fica a cargo da igreja, do culto, das liturgias, educar nossos filhos para a vida cristã, e é muito pouco. O filho de Alan está começando a dar retorno, tá vendo? Esperar o meu chegar nessa idade para dar retorno. Mas o fato é que se a gente não construir esse caminho, lá na frente fica muito difícil. E hoje nós temos e vemos muitas famílias destruídas, inclusive a história, talvez, de alguns de nós. Por que é que eu gosto da genealogia de Jesus? Eu quero falar com você hoje de maneira muito tranquila e simples. Hoje eu não pretendo rodar o paletó. Hoje eu vou ficar no manto aqui da palavra, até sentei, porque eu preciso que você saia daqui hoje com consciência do que Jesus pode, está fazendo e fará na sua família. Porque se isso que a gente falou durante o mês não fizer sentido na sua casa, não fizer sentido, Tiago vai dizer que é como uma pessoa que se olha no espelho e, contemplando a sua face e dar as costas, esquece de tudo. E a Bíblia e o Evangelho de Cristo só faz sentido na nossa vida se for colocado em prática. Quando nós olhamos para Jesus e para a genealogia de Jesus, parece um texto bem chatinho, complicado e com nomes muito interessantes para quem vai ter filhos e filhas. Mas o fato é que Jesus é bom, amém? Jesus sabe amar. Vou mandar um abraço aqui para Augusto, que está assistindo, e ele sempre reclama que eu nunca mando.
Augusto mora na ilha de Itaparica. Augusto, ele converteu lá no processo pastoril da gente. E um dia Augusto me chamou e disse: pastor, eu preciso falar que eu não vou mais continuar. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque eu olho as mulheres na rua assim e eu não tiro o olho. Ele disse: isso já me deixa tranquilo, né? Já me deixou tranquilo, saber que você olha para as mulheres na rua. Eu já fiquei já respirei fundo. Qual o problema? Não consigo. Eu digo: mas você tem quanto tempo de cristão assim? Só para eu calcular. Deve ter uns 20 dias, pastor. Eu digo: moço. Aí eu abri a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo, não me lembro agora, acho que é 18. Que para mim é um dos textos, é o versículo mais profundo que tem na Bíblia, em minha opinião. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a pessoa pega esse texto e diz: não, eu vou pecar mais para que a graça superabunde. Então não é graça, porque a graça é transformadora. E é dessa graça que nós estamos falando. Porque a gente olhar para a história de Jesus é muito bonito. É muito bonito. Mas quando você olha para a história da parentela de Jesus, aí começa a mudar. Porque eu quero destacar algumas pessoas aqui que talvez você nunca tenha se percebido, que foram parte da vida de Jesus, e que se ele estivesse aqui em carne e osso pela manhã, porque ele até estava, só não estava em carne e osso, eu até o vi no rosto de alguns, mas seria bom que ele estivesse representado aqui, e seria uma história muito bacana que Jesus contaria, porque ele falaria, por exemplo, de Abraão, o pai da fé, que um dia, com medo, entregou a sua mulher a outro e mentiu dizendo que era ela era a sua irmã. E Sara era toda trabalhada na qualidade, porque a Bíblia diz isso, que o cara olha para Sara e diz assim: que é isso? Ela é o que sua? E Abraão, cheio do poder de Deus, o homem que largou toda a parentela para caminhar no deserto, disse: ela é minha irmã. E Sara comete adultério por causa do marido. E depois Abraão é chamado pai da fé. E se você retomar um pouquinho antes do capítulo 12 de Gênesis, você vai descobrir que Abrão e a parentela dele eram idólatras. Só que Jesus não tem problema com a parentela dele. Lá na Bahia a gente diz que pega e joga no ventilador, espalha para todo mundo ver. Eu imagino Deus dizendo a Mateus: escreve aí esse negócio, meu filho. A gente vai começar aqui falando sobre a família de Jesus. Que é para quando alguém ler no futuro, entender que para a família deles também tem futuro. E eu poderia destacar aqui também Jacó, que foi falado hoje de manhã. Traiçoeiro, mentiroso. Enganou o irmão, enganou o pai. Fugiu. Oi? Pirata todo. Como diria Tiago, conversa de marginal. Jacó, querido, está na Bíblia, é só você ler Gênesis. E o cara é parente de Jesus direto, nem como a gente que só aceitou. E Jacó tem a história dele restaurada lá na frente. E ele gera filhos. E não bastasse o pecado do passado, ele ainda consegue promover divisão entre os filhos, a ponto de um dos irmãos, ou todos, perdão, venderem o irmão. E um dia, esse rapaz aí do versículo 3, como é o nome que está aí? Versículo 3, o primeiro nome, pode ler. Judá. Judá era filho de Jacó. Judá é bacana.
Judá, eu vou até levantar para contar a história dele. Ô, glória! Quando você abre a Bíblia, em Gênesis capítulo 38, Judá já é um homem grande, casado e com filhos. A genra dele, não atrapalha minha vida não, o português tem que ser facilitado, é genro e genra. A genra dele perde o marido que é filho de Judá, e Judá já está velhinho, mas Judá era atiçado. Judá gostava de mexer com mulher. E a Bíblia diz em Gênesis 38 que a genra de Judá, em luto, descobre que ele não dará o próximo filho para ela. E uma mulher em luto naquele tempo era muito vergonhoso. E ele sai para resolver uns problemas na rua. Pois Tamar está aqui, viu, também no texto, se veste de prostituta, vai para a esquina e fica paradinha lá, com o rostinho fechado, com os olhos para fora. E de repente vem Judá resolver o problema e vê aquela moça do outro lado e chama ela. Olha que interessante, o texto não vai dizer que Tamar se oferece para Judá. Ele avista e diz assim: minha filha, quanto é o programa? Está repreendido. Abre a Bíblia em Gênesis 38 e leia. Quanto é para eu me deitar contigo? Porque a Bíblia vai dizer que ele achou que era uma prostituta de esquina. E ela diz assim: o que você me dá? Eu te dou um cabrito. Ela disse: não, eu valho mais. Me peça e eu te dou. O que você quer? Eu quero o seu cajado e o seu anel. Quando você mandar o bezerro, eu devolvo. E ele dá o anel, o cajado dele. E o anel tinha um significado muito profundo para aquela família, para aquele povo. E eles entram nos processos que tem criança menor aqui, eu não posso falar. Todo mundo sai feliz e para suas casas. Alguns meses depois, Tamar aparece. Ó o tamanho. Ó, Jesus. O velhinho não era igual o avô dele, Abrão, que demorou. O velhinho resolveu o problema. Alguém avisa: sua genra está grávida. E essa mulher não tem marido. Ele disse o quê? Apedreja essa desgraçada. Olha que tremendo. Olha que coisa linda. E Jesus está lá, contando a história aqui para a gente. Eu vou contar agora de um bisavô meu, chamado Judá, traquino. O mesmo que pegou a prostituta, achando que era uma prostituta, manda matar, porque ela não tinha marido. E ela disse assim: antes de me matar, o homem que é o pai do bebê é o dono desse cajado e desse anel. Entrega meu sogro e ele saberá quem é. E no mesmo instante, ele reconhece o que fez e acolhe Tamar. Isso é a história da família de Jesus, gente. E está na Bíblia. O mais interessante é que está na Bíblia. Deus nunca fez questão de esconder. Sabe por quê? Porque essa é a história de qualquer um de nós. E o Evangelho é para a gente, é para ser humano. É para você que amanhã tem dívida para pagar e não faz a menor ideia de onde é que vai tirar o dinheiro. É para você que tem demandas durante a semana, que olha para a sua parentela e diz assim: está todo mundo atrapalhado. E Jesus está dizendo: calma, na minha também tinha. Eu não posso esquecer de Raabe, está aí. Quem sabe quem era Raabe? Versículo 5. Alguém sabe quem é Raabe aqui? Não? A dona. O povo, quando está no deserto, que vai invadir Jericó, eles ficam na casa de Raabe. Quem é Raabe? A meretriz.
A Bíblia vai chamar ela de prostituta em Jericó. E aquela mulher acolhe os israelitas, os espias. Ela recebe de volta a oportunidade de recomeçar quando Jericó é invadida. E em Hebreus, a mulher entra na galeria da fé. Porque para Deus não importa o passado. É Deus quem reescreve a história do ser humano. Está aqui, ó. Tudo isso no capítulo 1. E Davi, esse é traque, esse todo mundo conhece. Davi, ele só mentiu, matou e adulterou. Não necessariamente nessa ordem. A Bíblia diz que um dia o pessoal está em guerra. E Davi vai circular no pátio. Estava entediado. Um rei entediado é muito perigoso quando as nossas autoridades estão entediadas. Porque eles confabulam na madrugada. E ele olha para fora e vê uma mulher tomando banho. Não tinha necessidade daquela mulher estar tomando banho ali, mas tudo bem. E o nome dessa mulher é Batseba. Batseba era uma mulher bonita. Quando Davi olha, Davi diz assim, eu quero. O primeiro erro dele já estava aí, achar que uma mulher, por ele ser rei, é objeto de sua propriedade. E alguém entrega a Batseba e diz assim, rei, ela é mulher de Urias, comandante seu aí. E a história vai dizer que Davi não respeita isso, deita com Batseba. Tempos depois a guerra continua e Batseba manda o recado. Tem bebê, Davi. E Davi diz assim, bom, meu parente Judá fez isso. Ele assumiu, eu sou rei, eu não preciso, eu vou armar um esquema aqui que vai dar tudo certinho. Olha a maldade do ser humano. Quando Urias volta da guerra, Davi disse assim, traz Urias para mim, que é o marido de Batseba, vai para casa, descansa, janta, come e deita com a sua mulher, cara, você merece. Porque aí ele deitaria, o menino nasceria com a cara de Davi, mas quem é? O pai é Urias. E Urias disse, não, meu rei, eu jamais faria isso. Como pode o meu rei, a minha nação está em guerra, e eu ir para casa comer, me deitar e deleitar-me com a minha mulher? Não me faça isso, eu vou ficar sentado aqui no pátio, até que o Senhor me mande de volta para a guerra. Olha o caráter desse homem. Você pensa que Davi desistiu? Davi fez aquilo que qualquer pessoa que assiste filme de guerra sabe. Quem são os primeiros soldados a morrerem? Os da frente. Davi escreve um bilhete, coloque Urias na linha de frente, entrega o recado para Urias e diz assim, entrega ao seu comandante, não abra. E a gente olha para Davi e diz que Davi era segundo o coração de Deus. E um dia ele é confrontado por Natã. E Natã diz, o que faríamos se o cara tem tanto bezerro e toma de quem não tem? Mata esse ordinário. E Natã disse, você fez isso, Davi. Só que Davi tinha um coração quebrantado. E é por isso que ele escreve Salmo 51. E diz assim, Deus, não retires de mim, ou melhor, devolva-me a alegria da salvação. Você sabe por que tem gente se afastando? Sabe por que tem gente desviando? Sabe por que tem gente que está frio? É porque perdeu a alegria da salvação. E precisa pedir a Deus que renove essa alegria. A gente poderia pegar diversos personagens aqui, como Roboão, Salomão, Roboão, filho de Salomão, que depois que o pai morreu, dividiu o reino. Quando a gente fala reino norte e reino sul na Bíblia, quem fez isso foi o filho de Salomão, porque os conselheiros disseram, não aumente o imposto, porque o povo não tem dinheiro. E ele disse assim, vou aumentar sim, e apertou o povo. E o irmão dividiu Jeroboão, nome bonito, Mateus. Filho, quando vier, meu filho, Jeroboão,
Jeroboão, exato, Cláudia. É o irmão de Roboão, que separou o reino de Israel, porque ele achou que poderia extorquir do povo. Então, só aí, queridos, a gente pode contar que na família de Jesus tinha gente mentiroso, assassino mesmo, adúltero, mulheres que usavam o seu corpo para o sustento, mulheres que não eram prostitutas, mas se fizeram para requerer algo que era direito dela. A história da família de Jesus é uma história que nós poderíamos dizer que é corrompida. Deixa eu te perguntar, se eu te contasse essa história hoje, fora da Bíblia, você acreditaria que tinha jeito aqui um negócio desse? Seja sincero. A gente olha para a nossa parentela e não consegue acreditar que é possível Deus restaurar. Imagine você olhar para essa história da Bíblia, que ainda tem muito mais coisa. E se você gosta, eu te desafio, te incentivo, na verdade, a depois ler. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 16, que de uma mulher, uma jovem mulher, nasce o Senhor Jesus. E que esse Jesus é o Cristo. E aqui está aquilo que transforma a história da nossa casa. Porque se Jesus viesse e fizesse tudo o que ele fez, curasse, multiplicasse, alimentasse, se ele discutisse, se ele ensinasse, mas não morresse na cruz, ele seria só Jesus, assim como Buda, assim como os outros ídolos ou referências de outras religiões. Mas quando a Bíblia chama a atenção para o Cristo, ela quer dizer que aqui se manifesta a vocação do Jesus. Então Jesus é um ser humano comum, com uma parentela atribulada, mas que carrega em si a vocação de ser o Cristo, que é o Messias, aquele que morreria em favor de muitos. Então Jesus nasce em uma família que é totalmente distorcida, sem valores, uma família que usa muitas vezes a riqueza para usurpar outros, uma família de gente que adultera, que mente, que mata, mas a Bíblia está dizendo que nessa família nasceu o Cristo e todos foram redimidos. Então, de tudo que eu falei aqui, eu só quero te pedir uma coisa que você guarde no seu coração. Só uma. Não desista da sua casa até que o Cristo se revele nela. Não desista da sua parentela até que o Jesus que você anuncia se manifeste como um Cristo lá dentro. Porque o anúncio do Jesus Salvador cabe a nós, mas a revelação do Cristo, isso é dentro de cada um. Não desista. E quando eu falo não desistir, não é um movimento de passar a mão na cabeça e de não confrontar os erros, não é isso. Esses homens foram confrontados na história, as mulheres também. Davi foi confrontado. Não é você não confrontar quem precisa ser confrontado e dizer meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu tio, minha tia, você está todo quebradinho na vida. Você está todo arrebentado, você está pensando que você está posando para foto, você está arrebentado na vida. Você precisa de Jesus. Por isso não podemos desistir da nossa casa. Mas eu creio que Jesus pode salvar, crê. E por que quer desistir? É porque tem gente que é muito difícil, é verdade. Pior do que Davi, pior do que o gadareno.
Nós poderíamos levantar a pergunta aqui hoje: quanto vale para você um gadareno, por exemplo? Quanto vale para você um desordeiro? Qual o preço que você dá para um desordeiro? Tem gente que não vale 1 centavo, mas vale a vida de Jesus. E a Bíblia está dizendo que no meio de tudo isso, lá no final, Jesus nasceu. O Cristo se revelou. A revelação mais profunda que a Bíblia pode dar conta. Aquela que Pedro, quando Jesus pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo. O que Pedro está dizendo é que o Jesus é histórico. Jesus tem data de nascimento. Ele nasceu tal data e morreu em tal data. Mas o Cristo é atemporal. Ele salva quem está no Velho Testamento, ele salva quem está no Novo, ele salva quem ainda está por vir. Por isso, o meu convite para você é que você guarde no seu coração não a certeza de que tudo vai dar certo, porque isso a gente não tem como garantir, mas a certeza de que Jesus pode transformar a história da sua parentela. Na excelência, não há dúvida, não há receios. Por isso, pregue, fale, encoraje, confronte em amor, derrame graça sobre a sua casa. Não desista. A Bíblia diz que quanto à vida, temos esperança. Não olhe para a história daqueles que são os seus e diga: não tem jeito. Tem. Às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Tem gente que parece que só, Jesus, só Jesus na causa. Mas todas as vezes que você achar que a sua parentela é um desafio, seu filho, sua filha, seus primos, tios, tias, avós, não sei quem, ou até pessoas que você considera parentes, irmãos, e de repente você já pensou e dessa vez passou dos limites, deixa com Jesus e não desista até que o Cristo se revele. Vai acontecer? Eu não sei, querido. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se Jesus quiser, Ele faz, e Ele pode qualquer coisa. Todas as vezes que você estiver com dúvida, abre a Bíblia em Mateus capítulo 1 e leia. E olhe para aquilo e diga: se disso aqui nasceu Jesus, da minha família é possível. Se desse histórico pesado aqui, eu só falei de 5, 6 pessoas, nasceu Jesus, eu poderia falar de Jessé, que tratou tão mal Davi, tão mal, que não poderia resultar em outra coisa, senão na história dele. Poderíamos falar de muitos outros, de José, cabra corajoso. Aí você pode dizer assim: mas essa genealogia é de José, e Jesus nasceu de José. Então eu te convido a ler a genealogia em Lucas, capítulo 3, versículo 23, que vai contar a genealogia a partir de Maria. Fique tranquilo. Você não precisa acreditar que vai acontecer, você só precisa anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E deixa que o Cristo se revela. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. E hoje nós estamos encerrando esse mês da família. Mas que seja só o encerramento de um mês temático. Que
esse desejo que você alimenta de que sua família esteja aos pés do Senhor. Tanto aqueles que são mais próximos quanto os mais distantes. E aí eu quero te convidar a perdoar, porque nós ouvimos sobre perdão. Eu quero te convidar a ressignificar a sua história, romper com ciclos, porque nós aprendemos. Quem tem dificuldade com o pai, normalmente tem dificuldade até de orar, chamando Deus de pai. Eu não sei se você já se percebeu nisso. Mas a relação com Deus é sempre de um Deus poderoso, mas nunca de um pai amado. Nós aprendemos e ouvimos sobre muitas coisas aqui. A história de muitas pessoas. Mas acima de qualquer coisa, o meu convite é para que você não desista da sua casa. Não desista, querido. Se você desistir, talvez ninguém mais insista. Não esqueça que contra tudo isso, a gente não fala porque a gente não tem necessidade de ficar dando ibope para diabo. Mas não esqueça que contra tudo isso que a gente prega, que a gente anuncia, existem forças contrárias. Existe um mundo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, pode até parecer que não, mas Jesus vai voltar. E o inferno, ele é uma realidade. E a salvação em Cristo é para nos conduzir para uma vida que vai culminar em morar um dia com Ele. Então, por isso, nós não podemos parar de anunciar o Evangelho de Cristo. Não podemos. Essa semana eu ouvi que existem mais de 8.000 línguas que ainda não têm tradução da Bíblia. E tem pessoas se voltando para isso. Porque você quer desistir da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista da sua casa. E se ficar muito difícil, você abre a Bíblia e pode ler esse texto, porque às vezes nos falta a palavra, do qual nasceu Jesus, o Cristo. Feche seus olhos.